Alô, meus amigos! Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu comentário porque eu leio todos os comentários e vem comigo. Continuo fora de casa, mas trazendo as informações do Corinthians para você. E o Corinthians vai conversar com o Gabigol. Eu falo sobre isso nesse vídeo, da conversa que o Corinthians vai ter com o Gabigol. Torcedor corintiano, tem conversa do Corinthians com o Gabigol. Isso é verdade, o Corinthians vai conversar com o atacante do Flamengo, quer a contratação do centroavante rubro-negro. Quem sabe, já pensou, já imaginou o Gabigol vestindo a camisa do Corinthians? E o Maurício, do Internacional, está com passe estipulado. Vou falar também sobre isso, sobre o Maurício, que pode ainda vir para o Corinthians com passe estipulado. E sobre o Rubão, que disse em entrevista à Rádio Bandeirantes, o Rubão, diretor de futebol do Corinthians, o novo diretor de futebol do Corinthians, que acabou a farra do Palmeiras e do Flamengo. Acabou a brincadeira, acabou a farra do torcedor do Palmeiras e do Flamengo. Agora o Corinthians vai entrar para valer na disputa dos campeonatos. É o que está prometendo o diretor de futebol do Corinthians, prometendo aí contratações. Aliás, a promessa de contratações continua, né? O Corinthians promete contratar de 11 a 12 jogadores para esta temporada. Até agora, nenhum jogador foi contratado. O Rubens Gomes, diretor de futebol do Corinthians, garante que quando, no dia da apresentação, no dia da posse do novo presidente, ele vai se apresentar no dia 2 de janeiro, no dia da posse do Augusto Melo, ele garante que pelo menos 2 ou 3 jogadores serão anunciados como novos reforços do Corinthians para a temporada 2024. Um deles é o lateral esquerdo Hugo do Goiás. Todo mundo sabe que o Hugo já está contratado, foi contratado ainda pela gestão anterior, contratado pelo Duílio Monteiro Alves, com a quiescência, com a aprovação do Mano Menezes. E o outro é o Ranielli, meio-campista do Cuiabá. Ranielli é outro que está contratado, dessa vez contratado pela atual gestão, pelo Augusto Melo. Ranielli, faltam alguns detalhes apenas para concretizar o negócio, mas o jogador já está negociado, já está contratado e vai ser apresentado como reforço do Cuiabá. Bom, outro reforço que o Corinthians está tentando buscar de qualquer maneira no mercado é o do Maurício, do Internacional. E a respeito do Maurício, eu digo o seguinte: o Internacional, e essa informação é do Benjamin Bach, trouxe essa informação no dia de hoje, estipulou o passe do Maurício para negociar o valor com o Corinthians. O passe estipulado é de 9 milhões e meio de euros. 9 milhões e meio de euros, 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Quase caiu aqui o telefone celular quando eu estava falando sobre o valor do Maurício. 9 milhões e meio de euros. 50 milhões de reais para negociar o Maurício com o Corinthians. Então, o Corinthians ofereceu 8 milhões de euros numa primeira negociação. 8 milhões de euros foi o que o Corinthians ofereceu na primeira negociação e esta primeira proposta foi recusada pelo Internacional. Agora o Internacional está pedindo um pouco mais, está pedindo 9 milhões e meio de euros. Eu acho que se o Corinthians ofereceu 8 milhões de euros pelo Maurício, ele vai pagar os 9 milhões e meio de euros que o Internacional está pedindo, 50 milhões de reais. Mas é um jogador que cairia muito bem no Corinthians, tem 22 anos de idade, o Corinthians precisa de um jogador para o meio de campo, para o lugar do Renato Augusto, né? Ele é meia atacante, o Maurício, e ele viria para substituir o Renato Augusto. O Corinthians quer muito a contratação do Maurício. Bom, e sobre o Gabigol? Gabigol é o seguinte, informação hoje do Marco Belo. O Marco Belo tem a informação de que o Flamengo, através do Marcos Braz, já liberou o Corinthians para conversar com o Gabigol, diretamente com o Gabigol. Então, atenção, vou repetir aqui a informação. A informação do Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica, é que o Flamengo liberou o Corinthians para conversar diretamente com o Gabigol a respeito desta negociação envolvendo Corinthians e também o Flamengo, o Corinthians, na tentativa de contratar o Gabigol para ser reforço de 2024, para ser o grande reforço de 2024.
2024. O Corinthians já falou abertamente através do seu presidente Augusto Melo, já falou abertamente através do Rubens Gomes, diretor de futebol, que tem interesse no Gabigol, e o Rubens Gomes deu mais detalhes ainda na entrevista que deu para a Rádio Bandeirantes. Disse que já começou as conversas com o Flamengo, já trocaram conversas no sentido de trocar ideias sobre jogadores que serão negociados. O Corinthians tem interesse em jogadores do Flamengo, não é só no Gabigol que o Corinthians tem interesse. Eu já falei no Mateuzinho, lateral direito do Flamengo, o Corinthians tem interesse. Thiago Maia, volante do Flamengo, o Corinthians tem interesse. E tem também interesse no Gabigol, o centroavante do Flamengo. E o Flamengo também tem interesse em jogadores do Corinthians, mas ele não falou, não quis revelar quais os jogadores do Corinthians que o Flamengo tem interesse. O Corinthians, no primeiro momento, quis colocar o Fausto Vera como moeda de troca, mas o Fausto Vera foi descartado pelo Flamengo, embora o Corinthians negue esta informação. Então, a informação é essa. O Corinthians está conversando com o Flamengo na tentativa de contratação do Gabigol, e o Flamengo, através do Marcos Braz, que é o diretor de futebol do Flamengo, já liberou o Corinthians para conversar diretamente com o Gabigol. Detalhes do negócio. Bom, eu não tenho detalhes do negócio, mas o que eu posso dizer a respeito é o seguinte: o Gabigol está pedindo para o Flamengo 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. Mais de 50 milhões de reais para renovar o contrato. 10 milhões de euros, mais de 50 milhões de reais para renovar o contrato. É o que o Flamengo está pedindo, é o que o Gabigol está pedindo para o Flamengo, para renovar o contrato. Mais de 10 milhões de euros, mais de 50 milhões de reais. E está pedindo também 2 milhões de reais por mês. 2 milhões de reais por mês. Ele ganha algo em torno de 1 milhão e 500 lá no Flamengo, está pedindo 50% a mais, está pedindo para ganhar por mês 2 milhões de reais. O Corinthians teria condições de bancar esse salário? O Corinthians teria condições de bancar este valor da multa? Não é o valor da multa rescisória, é o valor do que o Gabigol está pedindo para o Flamengo de luvas. Luvas é a premiação por assinatura de um contrato. O presidente Augusto Melo garante que sim, que o Corinthians tem condições de pagar por um jogador do nível do Gabigol, que o Corinthians está sonhando alto para contratar o Gabigol, um jogador deste nível. Então temos que aguardar os acontecimentos para saber se isso realmente vai acontecer. Até agora o torcedor está desconfiado, o torcedor está com o pé atrás, não sabe se de fato isso vai acontecer. Por quê? Porque o Corinthians não conseguiu contratar nenhum jogador. E se o Corinthians não consegue contratar nenhum jogador, como é que vai contratar o Gabigol? Fala-se tanto do Gabigol e até agora o Corinthians não conseguiu contratar sequer um jogador, Então, por isso o torcedor está com o pé atrás. Mas um dirigente do Corinthians foi ouvido hoje, pelo Leonardo Martinez, e disse o seguinte: o Leonardo Martinez, que passou essa informação inclusive para o capitão corintiano, ele disse o seguinte sobre a chance do Gabigol jogar no Corinthians. A chance é grande, segundo esse dirigente corintiano. Vamos aguardar para saber se realmente isso vai acontecer. Faça a sua inscrição no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like e continue no canal. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.